Não, acho que aqui é só um pouco... A gente já falou bastante do One Big and Beautiful Bill. Mas finalmente passou, né? Passou, está aprovado. Eu acho que só por um prisma um pouco diferente, né? Essa questão mais geopolítica e gasto com defesa, né? Acho que esse gráfico a gente chamou bastante atenção, né? Como assim, os Estados Unidos hoje gastam 40% de todos os gastos militares do mundo. Se você comparar com o Reino Unido, quando o Reino Unido era a potência dominante, chegou a 25%. Tá? O ponto é que os Estados Unidos conseguem sustentar isso, né? É um custo alto para o país, é muito por isso que o Trump e alguns membros do Tesouro falam sobre as regiões que se beneficiam da proteção americana deveriam pagar por isso. Né? E muito vem exatamente pelo gráfico de baixo, né? Que aí é projeções do CBO baseado no orçamento aprovado. Os gastos com defesa vão cair em relação ao PIB até nos próximos 10 anos, enquanto que os demais gastos vão subir, né? Gastos com Seguridade Social, com Medicare, né? E especialmente gastos com juros. Essa linha cruzou em 24, né? Por que tem esse destaque? É um pouco na linha lá do Niall Ferguson, né? Que ele diz que, historicamente, toda vez que o império passa a gastar mais com juros da sua dívida do que com defesa, é o turning point, é o início do processo de enfraquecimento dessa potência. Ele levantou esses dados, enfim, históricos, desde Espanha, Holanda, Inglaterra, e normalmente isso que acontece, e talvez seja um momento meio histórico que a gente esteja testemunhando, né? Os Estados Unidos ainda é muito relevante em relação ao que foi o Reino Unido, então é um processo que vai demorar, mas só para chamar a atenção, né, dessa importância e porque muitas vezes o Trump fala dessa questão de pagar pela defesa. Ele exige que os países da União Europeia gastem mais com defesa e não só os Estados Unidos, para tentar tirar um pouco desse burden mesmo, que está comprometendo o orçamento americano, que vai continuar apertado, né? Vai continuar apertado, excluindo o AI, que a gente vai mostrar nos próximos slides. Né? E uma das implicações, né, para o semestre é a questão do dólar. A gente falou no início, o dólar foi um dos piores ativos do semestre e realmente essa queda de 10,7% foi a pior queda desde 73. Tá? Mais de 50 anos, é o pior performance do dólar em 50 anos. Né? Quem esperava isso com a vitória do Trump há 6 meses? Né? Talvez a maior surpresa do mercado. Né? E dado essa queda do dólar e essa preocupação... O trade mais popular no final do ano passado era long dollar, né? Era strong dollar, todo o fundo macro estava com esse call. Exatamente, foi uma reversão assim, espetacular, e aquela questão do acompanhamento dos ativos reais que a gente faz, né, também como uma repercussão dessa incerteza em relação à política fiscal dos Estados Unidos. A gente pegou aqui desde o começo de 24, né, Bitcoin subindo 150%, o ouro ainda muito bem subindo 60%, tem prata também, cobre, e a Treasury continua sofrendo, né, com uma queda de 7%. Então o mercado se mantém nessa tese, né, de desconfiança sobre a renda fixa americana, desconfiança sobre a política fiscal dos Estados Unidos, né, que vai ser realmente mais expansionista, e alguma diversificação fora do dólar. Essa tese foi bem forte aí nos últimos 2 anos, especialmente no último semestre. Dito isso, né, não deu para ter slide de tudo, né, senão afinal ele matava também, mas dito isso, a Treasury valorizou assim, né, desde nos últimos meses, até com o Beautiful Bill. Então isso é uma das razões que equities, né, estão confortáveis, porque a gente falou no overview passado, retrasado, que talvez o bear case estava mudando de stagflation, com inflação subindo por causa de tarifa, para esse pacote fiscal. Será que esse pacote fiscal ia mudar a dinâmica? A gente ia ter um Liz Truss moment, né? E aí equities iriam sofrer. E por enquanto, até com esse pacote que já passou, né, as treasuries estão levando isso na boa. Então, parece... Chegou a sofrer, né? Teve um momento ali que em abril sofreu. Isso. Teve um momentozinho Liz ali, tipo... Isso. 30 anos abril, o dólar caiu. E aí passou e voltou. E está acomodando. E acho que é um pouco esse o debate. Então, será que já passou? Será que essas tarifas, a gente mostrou no último overview bastante, né? Arrecadação com tarifa, como que o fiscal estava ruim antes, esse pacote, em teoria, né, deixa você, né, arrecadar depois, mas são coisas que é meio para inglês ver. Então, como é que o mercado lida com isso? Por enquanto, está lidando bem. Mas esse é um dos degraus aí do muro da preocupação, basicamente. Talvez a diferença entre Estados Unidos e Inglaterra é isso aqui, né?